Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à última aula deste mini curso, a quarta aula desse mini curso em que nós estamos discutindo o tema tão popular e tão confuso do inferno. Não que o tema seja do inferno, é sobre o inferno. Estamos aqui então para cumprir nosso compromisso. A Irene está aqui ao meu lado para me ajudar com as interações no chat. Boa noite. E como vocês já estão acostumados, podem ir ali partilhando, comentando, perguntando, rindo, provocando, como vocês quiserem. O chat está... Não vão embora. Não vão embora. Se vocês acharem que estão no inferno. Isso, aguardem o final do curso. Perguntem. Na primeira aula eu defini a palavra inferno, mostrando a sua genealogia como sendo a tradução do grego Hades, que por sua vez é a tradução da palavra Sheol, que é o nome que os hebreus davam ao estado de morte, a morte a partir do túmulo e tudo que envolve esse mistério do morrer. Na segunda aula eu fiz uma crítica da tradução da Bíblia, mostrando a diferenciação importante, relevante entre os termos Hades, que é um lugar mitológico, imaginário, né, real, né, até onde se pode intuir, né? Quase que uma resposta necessária a qualquer pessoa que acredita numa existência pós-morte física, versus a palavra Gehenna, né? Que é um local geográfico, um local de queimar lixo, resíduo, local de impureza que estava sempre queimando no sul de Jerusalém, e demonstrei que as nossas Bíblias traduzem esses dois termos como sendo inferno, e isso gera uma grande confusão e impede o nosso acesso ao texto como ele foi colocado. É muito comum que os estudiosos, ou qualquer livro que você ler, ou artigo, qualquer estudo que você fizer, o autor não se deu o trabalho de fazer esta análise e essa crítica que eu fiz. Estou dizendo isso porque eu li bastante sobre o assunto esses dias, e mesmo quando o autor faz essa análise, ele não tira desta análise as necessárias conclusões. A terceira aula, só para completar essa revisão, na terceira aula eu reconstruí então a doutrina, digamos, cristã, a partir das palavras de Jesus, a maneira como Jesus, a partir daquele contexto, das figuras disponíveis, nos advertiu a respeito da vida além. Bom, hoje então, como eu já anunciei na aula passada, eu quero apresentar para vocês o que a teologia cristã fez do material de Jesus, daquilo que eu chamei evento Jesus, como a teologia trabalhou esse tema. Aliás, eu não vou fazer um levantamento histórico disso, né? De certa forma será histórico, mas esse não é o meu foco. Mas eu quero então apresentar para vocês hoje, nesta última aula, 3 teorias principais a respeito desta doutrina. Se você for pesquisar, você deverá pesquisar como doutrina do inferno, ou doutrina a respeito do inferno. Eu não vou usar esse nome para ser coerente com a minha análise, com a minha exposição, que deu o devido sentido à palavra inferno como sendo um local imaginário onde estariam as pessoas que já morreram. Mas como é praticamente impossível fazer uma limpeza profunda, recuperar plenamente o sentido da palavra, eu vou evitar o máximo usar a palavra inferno para não criar confusão, a confusão que eu gastei 3 aulas para desfazer. Então seria incoerente da minha parte.
Então eu vou falar doutrina do destino eterno, doutrina da autocondenação, doutrina da não salvação, doutrina da vida além, né? Eu vou tentar me referir assim para ser coerente com a minha exposição. Mas se você quiser pesquisar, você deverá pesquisar como doutrina do inferno. Inferno aqui não está qualificando a doutrina, né? Mas está tematizando a doutrina, ok? Então isso é importante para ser coerente com a minha análise aqui. Estas três teorias, vejam só, estas três teorias são as seguintes. Eu vou já apresentá-las assim de antemão, vou identificá-las, né? E se der tempo e se for, digamos, oportuno, eu ainda mencionarei uma quarta teoria, que é onde está como é que se fala? O estado da arte, né? Onde se chegou, onde os teólogos mais avançados nesse tema estão tentando achar as melhores soluções para o problema. Qual o problema? O problema da morte, né? E dos riscos que essa morte impõe a nós, ou as advertências que Jesus Cristo nos faz a respeito desse tema. Quais são, então, as principais teorias que, grosso modo, se resumem em três, né? Com uma possível quarta que eu talvez mencione, né? Então, eu poderia chamar assim, teoria do tormento eterno. Teoria do tormento eterno consciente. Então, é TEC, tormento eterno consciente, não é toque, é TEC. É uma sigla? É. Para ficar mais fácil. Isso. Tormento eterno consciente. Esta é a teoria mais popular, é aquela que melhor corresponde à noção popular sobre o inferno. Então, quando as pessoas falam do inferno, quinto dos infernos, mármore do inferno, é nesta teoria que eles estão pensando. Ela é a mais popular, a mais conhecida, a mais dogmática, a mais adotada pela grande massa da cristandade hoje e sempre, né? Bom, sempre modo de dizer, né? Eu vou falar um pouco dessas construções aqui. A segunda teoria é a teoria universalista, universal, salvação universal, tá? E a terceira teoria é uma teoria adotada por alguns grupos especificamente, que é a teoria aniquilacionista, aniquilação, aniquilacionismo, de aniquilar, ok? Então essas são as três teorias que eu quero apresentar hoje para vocês, apresentando em cada uma as suas definições, alguns principais teólogos que sustentam essas teorias, quais são seus argumentos, quais são seus problemas, né? As críticas possíveis e como nós podemos, então, avaliar o efeito que estas teorias causam sobre a cristandade, as igrejas, o povo crente de um modo geral, como também na sociedade de um modo geral, né? Porque é um tema, digamos, que interessa a todo mundo que está vivo, né? Então, é quase impossível fugir desta pergunta, né? Existe algo após a vida, a morte física, né? Isso é uma pergunta que pende na cabeça de todos nós, né? Tá. Só Okay. conferindo, teoria do tormento eterno consciente. Isso, universalismo e aniquilacionismo. Pensa em aniquilação. Eu sei que eu, às vezes, também tropeço com essa palavra, né? Aniquilação, tá, tudo bem. Aniquilacionismo. Aniquilação, aí aniquilacionismo. Em vez de são, sionismo. Não é eterno, não. Já aniquila de uma vez. Isso. Vou definir cada uma. Okay. Bom, antes de entrar, então, nessas três teorias, que é o meu compromisso hoje com vocês nesse nosso encontro, eu quero retomar a introdução que eu fiz na aula passada para dizer
para enquadrar o tema. Eu acho que esse enquadramento, essa contextualização, vai nos ajudar a entender e até, quem sabe, a moderar ou retificar, corrigir as nossas crenças a esse respeito, visando, claro, a nossa libertação, né? A nossa libertação do terror, do medo, né? Este enquadramento é o seguinte: Deus é eterno, ele é o único ser eterno. Tudo que não é Deus não é eterno, ou seja, quer sejam coisas inanimadas, coisas da natureza, os astros, qualquer coisa, quer sejam as coisas vivas, os seres vivos, plantas e animais, tudo tem início no tempo. Significa dizer que não são eternos. Mais do que isso, a nossa fé cristã afirma que Deus não é apenas o Criador, mas ele é também o sustentador, o mantenedor das coisas que existem. Com isso, eu estou tirando fora algumas teorias, até cristãs, né? Como, por exemplo, a teoria do motor, a teoria do relojoeiro, né? Que Deus criou o mundo e o mundo está aí girando como um relógio que tem corda, e quando acabar a corda, acabou, ponto e tal. Deus não se relaciona com a sua criação. Não. Na nossa fé cristã, Deus é o único eterno. Tudo que não é Deus, então Deus de um lado, e tudo que não é Deus do outro, são coisas que tiveram um início. Claro que para nós, cristãos, um início propositado, né? Ou seja, Deus quis criar. Deus quis criar por nenhuma necessidade inerente a ele. Deus não tem necessidade de nada. Ele é o único ser absoluto e autônomo. Portanto, a única motivação pela qual Deus cria é a graça e o amor. Ele cria de graça. Ele cria por prazer. Então, a criação não agrega nada a Deus. Porque se Deus tivesse uma necessidade, como, por exemplo, eu e você temos, né? A gente constrói uma casa, compra uma roupa, faz um negócio e tal, porque nós temos desejos ou necessidades. Não é o caso de Deus. Pelo menos é assim que nós pensamos e que a teologia afirma, né? Porque se Deus tivesse uma necessidade, então ele seria dependente daquilo que ele cria, né? Bom, vamos adiantar então o ponto. Deus criou então todas as coisas, mas vamos direto ao que interessa. Deus criou o ser humano por amor. Deus criou o ser humano por livre ato de amar, de amor. E criou essas criaturas à sua imagem e semelhança. Portanto, se Deus é amor e gracioso, essas criaturas que ele cria são criadas por amor e para o amor. Para que essas criaturas sejam a imagem e semelhança de Deus e possam amar como Deus ama, elas têm que ser livres. Essas criaturas têm que ser livres. Se elas não fossem livres, elas não seriam capazes de amar. Uma pessoa que é programada para amar, né? Ela não é livre, ela ama porque ela foi programada. Ela é escravizada pelo amor. Então, o amor à imagem e semelhança de Deus tem que ser um amor livre. Esta liberdade, por sua vez, para ser autêntica, tem que comportar nela mesma a possibilidade de não amar. Né? Porque se eu sou livre, mas eu tenho que amar a Deus, então a minha liberdade é fake, ela é falsa, né? Ela não é verdadeira. Então, para que eu possa dar a Deus e à criação e ao meu próximo um verdadeiro amor, eu tenho que ser livre. Então, com isso, nós definimos aqui
definimos, né? Se é que podemos definir. Mas nós fizemos algumas afirmações teológicas a respeito de Deus e nós fizemos algumas afirmações teológicas a respeito da criação, especificamente a respeito do ser humano. Ainda só para completar esse quadro, este Deus perfeito que cria criaturas, né, o ser humano finito, esta liberdade finita embute nela mesma a possibilidade do fracasso. Então, ela não apenas tem que conter opções de sim ou não, mas por ser o finito, o criado, o vulnerável, o dependente, versus o perfeito, o independente, o autônomo, ela padece necessariamente da possibilidade de fracassar. É, digamos assim, se é que eu posso dizer, né, impossível criar uma liberdade perfeita num ser humano finito. Então, esta liberdade, ela é livre, porém ela não é livre da finitude. Ela é livre na proporção da limitação humana. Bom, este é o enquadramento que nós devemos colocar para falarmos, então, desta relação entre vida, futuro, destino e etc. Bom, como vocês sabem, a nossa narrativa teológica, as Escrituras, dizem que o ser humano, as Escrituras, né, dizem que o ser humano fez mau uso desta liberdade. E usou esta liberdade para dizer não para Deus. E para, então, rivalizar com Deus. E este incidente na história da humanidade introduziu na relação entre nós e Deus a morte. Então, como eu tenho dito desde a primeira aula, a morte não é uma divindade, a morte não é um poder equivalente a Deus, a morte é uma tragédia. Uma tragédia que afeta o ser humano e afeta a Deus. Não no sentido de que Deus sofre a morte, mas Deus sofre a morte dos seus amados. Porque Deus cria por amor. E é o amor mais gratuito, né? Então, todas as nossas relações de amor são relações necessárias. A relação de amor que Deus estabeleceu conosco é a mais livre de todas. Então, o fato de que agora este ser humano, criado para amar a Deus, e portanto livre, usa a liberdade contra Deus, introduz nesta relação de amor um inimigo que afeta fatalmente o ser humano, mas que também afeta a Deus, no sentido de que Deus agora tem um problema, digamos assim, para resolver. Então, toda a nossa Bíblia, toda a nossa teologia gira em torno desse Deus salvador. Ora, salvador do quê? Salvador de uma criatura que perdeu-se e que se tornou praticamente escrava, foi criada para ser livre, mas agora se torna escrava e não pode mais escolher o amor a Deus, porque se tornou rival de Deus, né? Então, este é o enquadramento que nós devemos colocar aqui. Nós temos um Deus que nos deu liberdade e que nunca vai obliterar, ou seja, nunca vai caçar nossa liberdade. Isso é um problema seríssimo. Se você tem alguma noção de teologia, ou já discutiu esses assuntos, etc., você sabe do que eu estou falando. Os teólogos se batem, se matam, às vezes literalmente, para resolver este enigma. Estou me referindo especificamente, por exemplo, à questão do livre-arbítrio e da predestinação, né? E aí surgem doutrinas horrorosas, né? Racionais, monstruosas.
né? Eu queria terminar, então, essa primeira parte do enquadramento, colocando de um lado, de novo, esse Deus eterno, justo, perfeito, amoroso, compassivo, que cria o ser humano para o bem e para a vida. E que jamais teria criado um ser humano à sua imagem diferente do que ele nos criou. Porque ele nos criou à sua imagem e semelhança, portanto, entendemos a linguagem da vida, desejamos a vida, desejamos o amor, né? Mas para cumprirmos, para praticarmos esse amor, para experimentarmos esse amor, deveríamos ser livres. E por sermos limitados, corríamos o risco de usarmos mal a nossa liberdade. Mas Deus permanece o mesmo. Deus permanece amando da mesma forma, interessado em nós da mesma forma e com desejo de nos salvar. Porque Ele que começou tudo isso. Ele não criou por necessidade, né? Então, como toda essa iniciativa é de Deus, a salvação também, por ser Deus quem Deus é da parte dele. De modo que quando nós falamos agora sobre decisões humanas que podem acarretar riscos para o próprio ser humano, nós temos que enquadrar isso não num Deus que está interessado em punir, em causar o mal ao ser humano, mas num ser humano que, por sua própria liberdade, bem ou mal usada, causa a sua perdição. Então aqui eu já estabeleci uma afirmação teológica dentro da qual nós vamos enquadrar as três teorias. Deus não tem interesse em punir ninguém, destruir ninguém, torturar ninguém, atormentar ninguém. Deus não precisa de nada. Deus não precisa nem do nosso amor, nem do nosso castigo, nem de nada. Ele permanece o mesmo. Mas Deus nos criou livres. E se ele, digamos assim, entre aspas, correu riscos com a nossa liberdade, em nenhum momento ele caçará a nossa liberdade. Ele nos tratará com a dignidade de pessoas criadas à sua imagem e semelhança. De modo que a nossa salvação é obra de Deus, é iniciativa dele, mas a nossa eventual perdição é autoria nossa. Deus criou para a vida, para o bem, para a salvação, para a plena realização. Deus criou o paraíso. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas lá em Gênesis 2 fala que Deus plantou um jardim. Ele poderia ter falado, cara, tá aí a pá, a terra, etc. O adubo faz isso, faz aquilo, o manual tá ali, eu te dei o dom de ler, né? Faça aí como que você quiser, te vira. Volto no próximo sábado para ver como é que estão as coisas. Mas o Gênesis fala que Deus plantou um jardim. Então, Deus preparou todas as coisas boas para o ser humano. Deus não criou uma cela eterna. Deus não criou o foguinho. Deus não criou o laguinho. Deus não criou o inferno. Deus não criou nada, não fez provisão nenhuma para o mal de ninguém. De modo que, de novo, a nossa salvação, a nossa vida continua dependendo de Deus, como sempre dependeu, agora e sempre, e a nossa condenação depende exclusivamente de nós. Portanto, o nosso destino eterno, se não encontrar salvação, embaixo tem a sua assinatura. Foi você que se autocondenou. Porém, o que nós vamos discutir aqui hoje é o seguinte, eu queria colocar este exemplo, né? Vamos pensar num pai, numa mãe, numa família,
que tem um filho que entrou numa rota de autodestruição. Vamos pensar, por exemplo, na droga, vai. A droga, né? Tem coisa que destrói um ser humano, é a droga, mas poderia ser outra coisa. Mas vamos pensar numa família que tem um membro drogadito. E ele está num processo de autodestruição. Autodestruição. Ele está um mulambo humano, ele está praticamente com a sua vida condenada, completamente, irreversível. Os pais já fizeram de tudo, mas não conseguem tirar ele dessa rota de autodestruição. Pergunto para vocês, este filho, este membro da família que está se autocondenando à morte, provocará nos seus pais compaixão e recursos extremos, medidas extremas para salvá-lo, ou um plano para afligi-lo ainda mais, para dizer, você merece, porque você causou sua própria morte, olha o que você fez com você mesmo, olha o que você fez conosco, portanto nós vamos prender você numa câmara de tortura e nós vamos fazer você pagar tudo que nós gastamos com você, todo o sofrimento, toda a noite em claro que nós passamos com você. Ora, qualquer família normal, qualquer família funcional, e aqui eu falo como pai, e né, a Irene está aqui como mãe, e vocês que têm filhos e tal, sabem que um pai e uma mãe dariam a vida para trazer esse filho de volta. E foi exatamente isso que o nosso Deus fez. Ele desceu ao submundo da tragédia humana para ter seus filhos de volta. Então esse é o enquadramento, esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus do Gênesis, esse é o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e supremamente é o Deus de Jesus. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Então é dentro desse enquadramento que eu queria agora apresentar para vocês as teorias. Deu para entender? Deu. Porque se eu não parto deste enquadramento, a gente pode chegar a deuses, né? Deuses estranhos. Então nós não podemos perder contato com este Deus que está no início e no fim de tudo. Ok? Então lá, já gastei bastante tempo com essa introdução, vamos lá então. A primeira teoria a respeito da vida pós-morte, que não alcançará a salvação, portanto, pessoas que após a morte se deparam com seu Criador, agora como juiz, e que serão condenadas, não herdarão a vida eterna, é chamado tormento eterno consciente. E a definição está no próprio nome. É um tormento, às vezes figurado como fogo, aí você pode pintar os canecos, né? Fogo, enxofre, azeite fervendo, mármore, né? Aí a imaginação vai longe. O mármore eu acho que é uma... Se não me engano, né? Desculpe se eu falar alguma besteira, mas se não me engano são os muçulmanos que falam desse negócio do mármore e do inferno, okay, né? Porque as religiões têm seus infernos particulares. Às vezes aparece e tal. Mas assim, o nosso imaginário está carregado de horrores, né? Então é um tormento, né? É como se fosse uma câmara de tortura, né? Eterna. Então, o eterno, aquilo que você imagina sobre eterno. Eterno é o tempo sem limite. Tempo sem limite. E, detalhe, consciente. Portanto, não se trata de queimar restos. Se trata de pessoas vivas, entre aspas, porque estão mortas, né? Vivas, porém mortas, porém conscientes, né? Dependendo da versão, né? Da versão da igreja, da doutrina e tal. São pessoas que são ressuscitadas, portanto, recebem um corpo para que possam sofrer adequadamente. Sem né? ser consumido. Exatamente. Um corpo não normal, portanto, um corpo, digamos assim, indestrutível, inextinguível,
para que possa sofrer nesta câmara de tortura indefinidamente e conscientemente. Este é o inferno, entre aspas, né? Aqui eu estou me dando o direito de usar a expressão popular, não aquela que eu ensinei. Mas esse é o inferno mais popular. Esse inferno, embora não seja tão assumido dogmaticamente, nem pela Igreja Católica, nem pelas nossas igrejas protestantes evangélicas, é aquele que está assentado firmemente no imaginário de cristãos e não cristãos. Ou seja, depois da morte, a pessoa não apaga, ela não perde a consciência, pelo contrário, ela fica já numa antessala, já sofrendo os gostinhos do sofrimento, né? E depois ela é então ressuscitada para então ser lançada nas chamas do fogo do inferno que arde eternamente, sem nunca ser consumida e sem nunca perder a consciência. Este tormento eterno, então, vem sendo defendido desde muito tempo na história, né? Eu poderia colocar aqui que ele surge assim como postura teológica reconhecida publicamente pela Igreja a partir da Igreja oficial, então da Igreja constantiniana, né? Até então havia muita divergência, eu vou mostrar para vocês as outras teorias. Essa teoria é a teoria que engole as outras, né? Ela é encampada por Agostinho. Agostinho é praticamente o pai da Igreja Católica, né? Ele é o teólogo que está bem ali na conversão do Constantino, na conversão do cristianismo em religião oficial. Então ele é que consolida esta doutrina, como é aquele cara que consolidou quase que toda a teologia cristã desde sempre. Até hoje é um grande mentor, um grande doutor, não apenas da Igreja Católica, mas também das nossas igrejas não católicas. E depois também Tomás de Aquino. Então esses dois cardeais, né? Esses dois grandes cérebros da teologia católica e também toda a teologia, que é praticamente impossível estudar teologia sem ler Agostinho e Tomás de Aquino, são grandes defensores desta doutrina, né? E eles têm aqui até, assim, digamos, alguns requintes, né? De dizer, por exemplo, que faz parte da bem-aventurança dos justos, daqueles que herdarão a vida eterna, assistir o tormento dos ímpios. Então não é algo assim que digamos, Deus vai pegar esse inferno, sabe, esse lago de fogo, essa coisa, essa câmara de tortura, e vai jogar num buraco negro aí do espaço, de modo que nós, os justos, né, nós os justos, né, nunca nem pensaremos, nem esqueceremos da avó, do tio, do vizinho, do professor, do amigo, nem pensaremos nisso, né, mas esses grandes gênios da igreja pensaram, não, eles têm que sofrer na nossa frente, e o sofrimento deles é parte da nossa bem-aventurança, né? Essa teologia entra no protestantismo. Por exemplo, o Calvino e seus discípulos, né, vão adotar a predestinação dupla, que significa Deus criou para destinar para o paraíso e Deus também criou para destinar para a perdição eterna, para o tormento eterno, porque ele é soberano e ele decide, e você calha a boca, né? E você poderia pensar, mas por que Deus criaria pessoas para torturá-las indefinidamente? Ora, para exaltar sua justiça. Então é interessante a gente pensar, uma coisa assim meio circular, né? Que tipo de Deus gera essa doutrina e que tipo de Deus gera essa doutrina
e que tipo de doutrina esse tipo de Deus gera, né? Então aqui me preocupa muito o efeito desta crença sobre a cristandade. Eu não vou me dar o trabalho aqui de apresentar os argumentos e etc, etc. Não vou não vou gastar tempo com isso, mas vou apenas mostrar um problema, né? Um problema grave desta doutrina, que para mim é um defeito insanável e que por esta razão eu me sinto autorizado a descartá-la completamente. Não porque ela me escandaliza, não é pelos meus sentimentos apenas, é pelos meus sentimentos também, pelos meus sentimentos humanos, é óbvio, né? Mas também intelectualmente, teologicamente, essa doutrina padece de um erro insanável, que é a seguinte: ela depende totalmente da imortalidade. E a imortalidade, obviamente, da alma, né? Porque as pessoas morrem, né? Mas a sua alma é imortal. Esta crença na imortalidade da alma, eu já falei aqui algumas vezes, até já me comprometi a dar um curso, uma aula, pelo menos sobre isso, fica aí para janeiro, para as férias, para o recesso, né? Já estou criando compromissos para mim, né? Esta crença na imortalidade da alma é herética. E eu estou usando a palavra herética aqui no sentido convencional aí que se costuma usar. Ela não pode ser defendida nas Escrituras. E aqui eu vou invocar um daqueles itens do enquadramento que eu fiz no início. Só Deus é eterno. Nada e ninguém que não seja Deus é eterno. Certo? Então, esta crença no tormento eterno e consciente depende fundamentalmente da imortalidade da alma. Como a imortalidade da alma é uma crença não bíblica, é uma crença platônica, filosófica, grega, socrática, então esta teoria do tormento eterno, além de ser horrível, de ser o maior horror já pensado pela mente humana, né? Fruto do encontro da teologia cristã mal feita com a filosofia grega. Então ela é o maior horror já imaginado pela mente humana. Ela tem um defeito insanável, não tem como corrigir. A menos que o defensor, o advogado dessa teoria, queira pensar num Deus que mantém as pessoas vivas para torturá-las. Aí é demais. Aí nós já entramos no terreno do diabólico. Aí já saímos, me desculpem, já saímos do território da cristandade, já entramos no território do sádico, do diabólico, do demoníaco, né? Porque não é possível que por amor à lógica e por amor ao argumento se chegue ao ponto de conceber um Deus único, eterno, que não permite que essas pessoas se autocondenem à destruição, que é o que elas têm, a destruição. A destruição faz parte da vida dependente, toda vida dependente carrega em si as sementes da sua autoextinção, porque dependem de Deus, vieram do nada, caminham para o nada, certo? Só Deus é eterno e aqueles a quem Deus concede a eternidade. Então, para corrigir essa teoria, você teria que pensar num Deus que face a criaturas imperfeitas e más, criaturas más, injustas, iníquas, né? Criaturas a quem Deus reprovou.
Deus as manterá, Deus abastecerá a existência delas, Deus não permitirá que elas caiam no nada para torturá-las indefinidamente, para honrar sua justiça ou sua santidade. Então, este defeito torna esta teoria insanável. E por esta razão, sem apelar para outros argumentos, depois eu vou postar o rascunho lá, posso colocar bibliografias e tal, por esta razão apenas eu já dou por encerrada esta teoria. Agora, prestem atenção no seguinte, ela é a teoria predominante. Ninguém se dá o trabalho de defini-la, levá-la às últimas consequências, apresentar seus argumentos, apresentar seus problemas e resolver esta teoria. Por quê? Porque ela funciona. Ela funciona. Ela causa horror, ela causa freio, né? Ela causa controle, ela é eficaz para a religião. Então, ninguém se dá muito o trabalho de esclarecê-la, né? Então, muito brevemente aqui, não vou gastar muito tempo com ela, a menos que vocês queiram me perguntar, mas ela causa horror no povo descrente, no povo não cristão, não evangélico, não católico. Ela causa horror, ela é um dos motivos pelos quais as pessoas descartam o cristianismo, porque ele apresenta um senso moral muito insuportável, né? E na cristandade causa medo e pavor, de modo que as pessoas são movidas pelo medo, né? E a salvação do Deus, do amor, passa a ser, na verdade, um escape do incêndio. Ora, obviamente, todo mundo quer escapar do incêndio, né? Mas esta teoria é o maior horror já imaginado. Ou seja, se 4/5 da população do mundo já vive o inferno em terra, para esses 3/5, digamos, da população do planeta hoje, a morte seria aquilo que a gente fala assim, ai, descansou, né? Tava sofrendo tanto, né? Descansou. É um consolo para nós. Esta teoria acaba com esse consolo dizendo, não, vai ressuscitar para agora é que começou. Esse mundo nem se compara com o horror eterno, né? Então eu não sei como as pessoas conseguem suportar um Deus que cria uma câmara de tortura eterna, né? Que Deus geraria isto, né? Deus como é que se fala? Deus está, como é que fala? Sequestrado, né? Deus está, esqueci a palavra, sequestrado por esta eternidade que ele não quer, né? O ser humano é eterno, não é eterno e tal, né? Bom, a teologia resolve essa questão e para mim isso é suficiente para derrubá-la, ok? O Aúda disse, esse Deus torturador não é o meu Deus. Exato. Aí que nós temos que pensar. E aqueles que chegaram, não assistiram o restante, daí eu vou pedir para eles assistirem as outras aulas, né, para não tirarem conclusões precipitadas. José Soares, Clodomir Sodi. Tá? E porque eu não posso voltar, não posso recapitular e tal. Porque você está dando as três teorias. Que são teorias. Três teorias. Não está afirmando nada por enquanto. Bom, está olha, essa teoria, essa que eu acabei de apresentar, do tormento eterno consciente, ela é sofrível, como a Uda acabou de dizer, em face do Deus revelado por Jesus Cristo, né? Então, embora ela tenha seus argumentos, seus textos e tal, ela é muito precária. Então, ela deve, pelo menos, vocês que foram convencidos a vida inteira do tormento eterno, que servem a Deus por medo, etc., etc.,
pelo menos coloquem de lado, suspendam essa teoria e avaliem as outras, né? Avaliem as outras. E no final, convertam-se ao Deus do amor, né? Convertam-se ao Deus do amor, entendeu? E deixa essas perguntas não plenamente respondidas na competência dele, né? Bom, parto então agora rapidamente para a segunda teoria, que é uma teoria muito controvertida, porque ela enfrenta claramente essa teoria predominante, a teoria oficial, a teoria tradicional, né? Mas eu vou demonstrar também que ela tem representantes muito longínquos na igreja, ou seja, essas teorias, elas não são recentes. Elas sempre andaram na igreja. Porém, elas perderam na disputa oficial, né? O Agostinho ganhou delas e elas, então, ficaram aí na periferia. Que é a teoria do universalismo. E essa teoria significa dizer o seguinte: Deus criou para amar. Essas criaturas que, por defeito da sua liberdade, afastaram-se de Deus, serão salvas por ele. E Deus não descansará até salvar tudo e todos. Deus salvará todos. No final, não estou me referindo à morte. Não estou tirando de cena o julgamento. Haverá julgamento, haverá proporcionalidade das consequências, as pessoas colherão as consequências dos seus atos, mas isso não encerra as possibilidades de restauração. Portanto, esse Deus eterno, que criou não para destruir, mas para salvar, não desistirá até que a última das suas criaturas esteja salva, regenerada e reconquistada pelo seu amor. Somente aí novos céus e nova terra serão plenos e não haverá nada rebelado contra Deus. Essa teoria também é chamada restauração, restauracionismo, ou pode ser chamada também de reconciliação, reconciliacionismo, né? Significa dizer que o Deus que deu Jesus Cristo para a salvação irá ao inferno. Lembra da primeira aula? Desceu ao Hades, né? Desceu ao Hades. Irá às últimas consequências para tornar eficaz o sacrifício de Jesus Cristo e não descansará enquanto a 100ª ovelha, né? Deixará as 99 no paraíso se for necessário e irá atrás da 100ª ovelha onde ela estiver para buscá-la de volta. Esta teoria tem defensores lá na patrística, desde o 2º século da Igreja Cristã. Por exemplo, Clemente de Alexandria considerava essa possibilidade. Orígenes é considerado o pai dessa teoria. Ele falou que enquanto houver um pecador separado da presença de Deus em vida ou depois da vida, ou depois da morte, né? Antes ou depois da morte, Cristo permanecerá na cruz por ele. E por causa disso, claro, a sua doutrina foi banida, ele foi condenado e etc, etc. Hipólito, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nisa, grandes pais da igreja e tal, até que no ano 500 e bolinha, né, já depois de Agostinho, essa teoria é condenada e a teoria de Agostinho, então, prevalece e domina toda a teologia, etc, etc, e passa para os calvinistas e entra na Igreja Reformada e tal. Depois do Calvino, que adotou aquela primeira teoria, o Armínio,
que foi aquele calvinista que falou, opa, esse negócio está errado. Esse negócio não é de Deus. Né? O Armínio, que os calvinistas detestam até hoje, defendeu que a graça foi estendida a todas as pessoas. É claro que os calvinistas não gostam disso. Eles não gostam, né? Incomoda muito eles que um ser humano possa dizer não para Deus, ou que possa dizer sim para Deus. Né? Então isso é muito complexo, eu não vou entrar nisso aqui agora. Mais recentemente, alguns teólogos protestantes, como Schleiermacher, não vou me atrever a falar esse alemão aqui, né? Friedrich Schleiermacher, né? Já até cuspi aqui na câmera, né? Defendeu que Deus elegeu a todos para a salvação. Ele fez uma reforma na reforma, né? Ele é o pai do universalismo reformado. Então ele trouxe o universalismo para dentro da igreja protestante e ele falou que Deus elegeu a todos para a salvação. E aqueles que Deus elegeu não pode falhar. Deus dará um jeito. Né? Emil Brunner, companheiro de Karl Barth, o próprio Karl Barth considerou essas possibilidades. Tá? William Barclay, agora eu entendi porque que os meus professores não gostavam do William Barclay, né? Grande erudito do Novo Testamento, Jacques Ellul, falecido agora nos anos 90. Então, diversos teólogos, apenas para mostrar para vocês que... Mas eles são universalistas. Eles defenderam a salvação universal, a reconciliação universal, ou pelo menos questionaram incisivamente a teoria predominante. Certo. Então, se eles não podem ser considerados categoricamente universalistas, por exemplo, pode ser que alguém especialista em Barth fale, não, Barth não disse isso. Tá, mas ele questionou a teoria tradicional. Meu objetivo aqui é apenas demonstrar para vocês que essa teoria predominante, ela não tem razão em si mesma de ser a teoria predominante. Ela tem, digamos assim, pontos fortes e pontos muito fracos, e essas teorias periféricas não são periféricas por seu próprio demérito. Elas têm seus pontos fortes, elas podem se defender num debate de igual para igual ou às vezes até vencer o debate, entendeu? Então, pelo menos, nós precisamos dizer para essa teoria predominante, minha filha, dá licença, você já fez estrago demais, você já feriu gente demais, você já estragou demais, então dá licença. Que você não é a única, você não é a dona do pedaço. Dá licença que os teólogos têm outras coisas para dizer também. Dizer para essa teoria do universalismo? Não. Para a teoria predominante do tormento eterno. Tá. Por quê? Porque para nós, de um modo geral, eu acredito que para 95% das pessoas que estão me ouvindo agora, essa teoria universalista ela é apresentada como heresia. E eu estou dizendo para vocês que teólogos tão bons quantos aqueles outros, ou até melhores do que eles, grandes nomes da teologia patrística e da teologia protestante, aqui por acaso eu não tenho nenhum nome católico, porque eu vou apresentar depois, né? Não tenho nenhum nome da teologia católica, mas não porque os católicos não tenham considerado essa possibilidade, porque eu vou apresentar depois, em outra teoria. Você diria quais são os principais teólogos? Acabei de dizer vários aqui, né? Clemente de Alexandria, Orígenes da Patrística, né? Okay. Gregório de Nazianzo. O pessoal que é mais acostumado com a história da igreja sabe os nomes que eu estou falando. Quem não é versado nisso não precisa se preocupar. Eu estou apenas citando grandes pais da igreja, grandes eruditos que defenderam essa teoria. E mais recentemente citei o Armínio, Schleiermacher, citei Emil Brunner, citei Karl Barth, citei William Barclay, citei Jacques Ellul. Né? E poderia citar vários outros. Com isso, eu estou honestamente dizendo para vocês o seguinte, essa teoria tem pé e tem cabeça. Ela pode parecer muito estranha, ela pode ter, digamos, muitas objeções, muitas frentes, muitos argumentos que precisam ser melhor esclarecidos, mas ela pode sentar-se à mesa
e debater de igual para igual com qualquer teoria. Isso que eu estou querendo dizer. Né? Porque para nós evangélicos, de um modo geral, tenho quase certeza que 95% de vocês que me ouvem ou que vão ouvir essa aula vão dizer, já ouvi falar do Orígenes, herético. Sim, herético. Tá? Por quê? Porque não se pode afirmar esta teoria da salvação plena, que Deus salvará todos e Deus morreu por todos, né? Por quê? Porque a outra teoria predominou, né? Predominou, tanto na Igreja Católica como na Igreja Protestante. Certo. Bom, tem diversos textos da Bíblia que poderiam ser citados aqui, dizendo que Deus tem uma obra global de salvação, né? Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que as pessoas creiam nele e que ninguém pereça. Então, esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Sempre foi e continua sendo. Deus não tem projeto, Deus não tem plano para a perdição de ninguém. A perdição de pessoas só ocorrerá porque Deus deu autonomia às pessoas e não caçará essa autonomia. Mas a vontade de Deus, da parte de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador e Salvador, é salvar todos os homens. Pedro fala que algumas pessoas falam, poxa, mas Deus está atrasado, por que Deus não vem logo, por que Deus não acaba com isso logo? Pedro fala o seguinte, olha, Deus não está atrasado, é porque Deus é longânimo e Ele não quer que ninguém se perca. Paulo fala isso para Timóteo, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Então, quando Deus olha para o mundo, Ele não tem planos de perdição. Deus não planejou a perdição de ninguém. Deus olha para o mundo desejando salvar a todos, a restaurar todas as coisas. Então, da parte do Salvador, Deus quer salvar tudo e todos. O problema aqui é aquela da autonomia do ser humano. Mas nós temos que perguntar se o ser humano, se essa liberdade do ser humano pode, dentro da sua pequenez, da sua limitação, da sua ignorância, dos seus condicionamentos, tem condições de arbitrar a respeito da sua grandeza frente ao universo e frente ao próprio Deus, de modo a caçar de si próprio os meios de vida. Então, será que um ser humano precário como nós somos, estúpidos como nós somos? Olha a eleição que nós fizemos nesse país, meus irmãos. Nós somos estúpidos demais, nós tomamos decisões erradas demais. Mesmo que se nos ofereçam o bom e o certo, nós podemos decidir o errado milhares de vezes. Nós deveríamos aprender com nossos erros, mas nós não aprendemos. Então, será que o Salvador, perfeito e eterno, pode conceder tal autonomia à sua criatura precária, a ponto de permitir que ela decida por si mesma a sua própria perdição, quando a pessoa faz suas escolhas querendo salvar-se? Querendo salvar-se, porque ninguém quer seu próprio mal. Ela pode ser escrava do mal, ou ela pode escolher o mal pensando que aquilo é bom para ela. Então, o mal não é uma opção viável para o ser humano. Então, são diversos problemas que podem se apresentar aqui, que seriam o seguinte, né? Então, no final, todo mundo vai se dar bem, né? Então, na verdade, Deus não é justo, porque, no fim, todo mundo vai dar no mesmo lugar. Ou então, você está defendendo um certo purgatório, né?
um certo purgatório. Então os católicos têm razão, né? Não é disso que trata. O purgatório tem a ver com o estado intermediário, é uma coisa completamente diferente. Então não tem condenação, todo mundo morreu, beleza, então quer dizer que eu e Hitler vamos passear nas ruas de ouro do céu. Não é isso que essa teoria está dizendo. Essa teoria está dizendo que há julgamento, há punição, punições proporcionais aos males praticados por cada um, mas que a graça de Deus continuará atuando sobre estas pessoas. Elas nunca serão abandonadas à sua própria sorte, continuará atuando sobre elas para convencê-las do amor de Deus. Eternamente. Ou seja, a morte física não é o fim definitivo de todas as opções. Que a morte física abre, quem sabe, quiçá, né, a autoconsciência. E as pessoas então possam se dar conta da sua perdição, das suas más escolhas, e frente à grandeza de Deus, ao Deus infinito, misericordioso e etc. Não que Deus imponha a elas a sua salvação, mas que elas rendam-se ao amor de Deus, e então se cumprirá aquilo que diz o hino cristológico de Filipenses, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus será tudo em todos, então tudo será novo, tudo será redimido infinitamente, porque Deus cumprirá o seu plano salvífico, e no final haverá tão somente o reino de Deus e a sua justiça. Não restará nem vestígio, nem sombra do mal, porque Deus terá salvado tudo que ele criou. É claro que essa teoria tem pontos fracos, é claro que ela suscita problemas, mas essa teoria quer pedir assento à mesa. Ela quer ler alguns textos das Escrituras que estão sendo omitidos na leitura tradicional e predominante. Então, essa é a teoria universalista, que reconhece que a graça de Deus e o seu amor infinito, a sua compaixão infinita, irá atrás das suas criaturas infinitamente, até que todos se rendam ao amor de Deus e entendam que Deus é o supremo bem, e que aquilo que elas sempre desejaram só pode ser encontrado em Deus. Mas não pressupõe nenhum tipo de reencarnação, não? Não tem nada a ver com reencarnação. Se a pessoa morreu, por exemplo, que nem Hitler, né? Morreu no mal, aí não vai ser em vida. Então, essa remissão. Não. Veja, nós já fizemos, acho que na aula 2, todos aqueles dilemas que nós fomos fazendo as nossas opções, né? Então, assistam a introdução da aula 2, que eu falo isso. Deixamos de lado o materialismo, deixamos de lado o reencarnacionismo, deixamos de lado o judaísmo e o islamismo, e estamos analisando a proposta teológica cristã, né? 3 teorias a respeito do destino eterno, que considera a possibilidade da perdição causada pela liberdade do próprio ser humano. Sim. Que Deus nunca fez planos para torturar ninguém, para punir ninguém, para caçar ninguém. Deus não precisava de nada, continua não precisando de nada. É isso. Tudo que ele fez e faz é pelo bem daquilo que ele criou, né? E para assistir, e para cuidar, e para ter misericórdia, e para chamá-los ao bem, né? Estudamos a teoria do tormento eterno consciente, né? Que é a teoria predominante, e agora acabei de apresentar para vocês uma outra teoria que também é tão antiga quanto,
que também tem seus pontos fracos e seus pontos fortes, seus textos bíblicos, seus teólogos, e quer sentar-se à mesa e dizer, olha, espera, quem foi que disse isso? Quem foi que disse aquilo? De onde veio esse princípio aqui? Quem foi que colocou esse limitador para Deus? Quem foi que disse que a condenação de Deus não pressupõe exortação, pastoreamento e restauração? A Bíblia fala em restauração de todas as coisas. A Bíblia fala que Deus será tudo em todos. A Bíblia fala que Deus vencerá todos os seus inimigos. Né? Então, um mal eterno também gera problemas para a nossa fé. Nós temos que admitir que bem e mal existirão eternamente, paralelamente, um do lado do outro. Nós temos que admitir que haverá um sofrimento eterno e uma bem-aventurança eterna um do lado do outro. Né? O Agostinho resolve isso dizendo, não, mas a punição eterna não é um mal, é um bem. E, aliás, é um bem para nós. Bom, talvez na época de Agostinho as pessoas sentissem prazer em saber que aquele seu patrão, né, que você mandou para os quintos dos infernos, de fato está lá agora, nos quintos dos infernos, sendo torturado, e você quer ver, né? Nossa humanidade hoje, caros irmãos, não suporta isso, essa é a verdade. Causa horror e repulsa. E estas críticas à teoria predominante têm que ser colocadas. E os teólogos que defendem essa teoria têm que se explicar. Eles não podem apenas dizer, é porque Deus quer assim, e cala a boca. Né? Não, a teologia se faz com perguntas e respostas, com problemas, com argumentos, e com objeções, e com réplicas e tréplicas. É assim que se faz teologia. Então eu estou dando a vocês a oportunidade de considerar as teorias que a teologia cristã elaborou ao longo da história e que nesses últimos anos está retomando frente ao horror que aquela primeira teoria causa, os danos que ela causa, tanto na igreja como fora da igreja. Eu fiz essa pergunta porque se a pessoa morre má em vida, né, isso vai ser feito não em vida, então, aqui na Terra. Exatamente. Então, a reencarnação já ficou para trás. A Bíblia fala sobre punições, a Bíblia fala sobre proporções, a Bíblia fala assim, aquele que pecou muito receberá poucos açoites, o que pecou mais receberá mais açoites, aquele que sabia é mais responsável, aquele que era inocente é menos responsável. Paulo fala que aqueles que conheceram o Evangelho são mais responsáveis. Tiago fala que os pastores e mestres têm maior responsabilidade, fala que terão que prestar contas diante de Deus. Então, assim, essa teoria, ela tem talvez um mérito de proporcionalizar as penas. Porque até as nossas cortes de justiça, que são horrorosas, né, são capazes de fazer barbaridades e tem que rever suas penas e tudo mais. Às vezes a pessoa já foi condenada à morte, o tribunal lá da Flórida, sei lá de onde, está revendo a pena para dizer que o cara era inocente. Né? Não é possível que o Deus Todo-Poderoso, o juiz de toda a terra, não faça diferença entre o meu avô, que nasceu, viveu e morreu no meio do mato, que nem a tua mãe falava, né? Vivia que nem burro no pasto. Sabia de nada, de vez em quando aparecia lá um padre, etc, etc. O povo era tudo burro, ignorante, tudo que nem burro no pasto, né? A mãe da Irene falava. Não é possível que Deus conceda o mesmo destino do que o Hitler. Né? O Hitler é considerado o demônio da humanidade, né? O exemplo do homem mau. Né? Ora, se até o juizinho aqui de primeira instância sabe a diferença entre o quebrar o vidro do vizinho e estuprar e matar, caramba, não é possível que o juiz de toda a terra, o justo, aquele de quem eu derivo a minha noção de justiça,
né, não saiba fazer diferença. Então, até a gente faz, são vários problemas que nós precisamos levar aqui em conta para fazer justiça àquele Deus que eu coloquei no enquadramento inicial. Nós nunca podemos perder de vista que é daquele Deus que nós estamos falando, e não de um Deus monstruoso criado pela teologia racional, pela escolástica, né? E o Deus que permite que cristãos façam escolhas como essa que nós estamos vendo agora. Eu estou me perguntando que tipo de teologia gera um cristão tão frio, tão indiferente, tão sarcástico, a ponto de não se comover com a tragédia. Então, esses efeitos têm que nos fazer pensar. Bom, eu quero ir para a terceira teoria, senão eu não consigo terminar. Alguma pergunta, algum comentário? Não, pode seguir depois no final. Eu considero assim, ela é chocante, essa teoria, ela perturba nosso senso, né, nossos valores e tal, né? Mas eu acredito que ela não é tão difícil de entender, né? Ela é problemática, ela tem, né? Como eu falei, eu não estou aqui dizendo que é uma teoria dogmática, né? Ninguém tem dogma sobre isso, né? Nem a Igreja Católica, nem as nossas igrejas são dogmáticas. Se você pegar um professor de teologia, o teu pastor e tal, e apertar com ele e falar, me explica aqui esse negócio, e não aceitar respostas fáceis, você vai ver que se ele for honesto, no final ele vai dizer, olha, nós não sabemos muito bem como é. Entendeu? Então, assim, essa teologia... Só que isso não é colocado, ela aparenta ser dogmática, de cabo a rabo, de Gênesis, Apocalipse. Quando você vai espremer mesmo e tal, você fala, não sei muito bem como é, não sei muito bem como é. E a gente se vê repetindo essas coisas. Exatamente. Sem base. Até a gente que é teólogo repetindo essas coisas, né? Isso. A terceira teoria, então, que eu quero colocar é a teoria do... Teoria do aniquilacionismo. A palavra aniquilar, você sabe o que é, ela vem do latim ad nihil, né? Nihil é a palavra que depois formou em português nihilismo, né? Então, aniquilar é ao nada. Veio do nada, volta para o nada, né? Então, esta teoria significa o seguinte, que haverá pessoas a quem Deus deverá dizer, olha, vocês resistiram a todos os meus convites, a toda a minha busca. Quantas vezes eu quis buscá-lo e vocês não quiseram? Então, seja feita a vontade de vocês, né? Deus não pode continuar dando vida a pessoas que abraçaram o mal, a violência, que querem viver do modo inspirado por essa bestialidade humana, pela perversidade humana, que não querem converter-se ao bem, ao amor, à paz. Essas duas propostas, esses dois caminhos. A essas pessoas que rompem com Deus, rompem também com a vida, porque só Deus é eterno. Então, ao fazer uma escolha contra Deus, estas pessoas fatalmente fazem uma escolha contra a vida. Porque Deus não poderá continuar suprindo vida para que essas pessoas continuem praticando o mal. Porque senão Deus seria cúmplice do mal. Tudo que vive hoje, tudo que vive, até Hitler, vamos usar o Hitler aqui como exemplo mais recente de maldade, né? De pessoa má. Até Hitler respirava o ar que Deus lhe dava. O seu coração batia porque Deus lhe dava força vital. Ele respirava, bebia água, ia no banheiro, comia, seus órgãos funcionavam, ele era inteligente, brilhante, seus olhos viam, tudo. Ele tinha o mesmo direito que a Madre Teresa de Calcutá.
e que aquela irmãzinha santa lá da sua igreja, de oração e tal. Os mesmos direitos. Jesus falou assim, olha, Deus dá a chuva para maus e para os bons. Mas essas pessoas não querem terminantemente Deus. Então Deus tem que permitir que elas se vão. E ao se irem, vão para o nada. Então não é Deus que está esmagando pessoas como se fosse um monstro dizendo, vou acabar com a festa. É que Deus é o amor. A vida é o amor. Só no amor se vive. O egoísmo é mortal. A violência é mortal. Um dia ou outro, essa violência vai cair sobre a própria cabeça. É fatal, não tem como. Então Deus não poderá dar existência ao mal. Deus não é justo que Deus continue fornecendo energia. Vamos fazer uma figura assim. Vamos supor que Deus é a usina, Deus é Itaipu. E ele fornece energia para que você ilumine a sua casa, para que os médicos possam trabalhar, para que as escolas, para tudo possa trabalhar. Mas tem um canalha ali que usa a energia elétrica para torturar, para matar, para estuprar, para sei lá o quê. Né? Ele tem uma usina de perversidade. Ora, Deus vai dizer para ele o seguinte, meu amigo, eu vou cortar tua energia. Entende? Eu não posso continuar fornecendo energia para que você continue matando os membros da minha família. É injusto. Entende? Então Deus terá que deixar estas pessoas se irem. É uma perda para Deus. Deus aqui é o pai que deixa ir, que deixa o seu filho ir, como aquele filho que optou pela autodestruição. Um pai que vê o seu filho se consumindo de drogas, que fez tudo por ele, mas que, enfim, seu filho morre. Então, o aniquilacionismo defende esta teoria, que Deus permitirá que as pessoas sigam seu destino, que Deus lhes dará, que Deus respeitará até o último momento a sua autonomia, a sua liberdade de dizer não a Deus. Mas ao dizerem não a Deus, fatalmente estão dizendo não à vida. Portanto, estas pessoas consideradas inimigas de Deus, que odeiam a Deus, que resistem aos apelos do amor de Deus, terão que deixar a existência, porque Deus cumprirá a vontade delas, dizendo, então eu lhes deixarei ir. E Deus se retirará delas, e elas então serão destinadas ao nada. Esta é a teoria do aniquilacionismo. Ou seja, há julgamento, há punição, mas essa punição não é eterna. Ela leva ao nada. Esse nada é complexo, porque seria, digamos, um estado intelectualmente impenetrável, né? Porque nós nunca podemos pensar algo que existiu e volta ao nada, né? Então essa é uma teoria em aberto, ela fica com seus pontos fracos, com seus pontos fortes. Ela tem teólogos também muito antigos, epístolas muito antigas, por exemplo, a Epístola de Barnabé, que a gente não sabe quem escreveu, que é lá da virada do primeiro para o segundo século. Tem uma outra epístola do início do segundo século, que é a Epístola de Agneto. Tem um livro muito famoso, que quase entrou no cânon do Novo Testamento, que é chamado Pastor de Hermas. Tem o Irineu, que escreveu contra heresias, Justino Mártir. Então, diversos pais da igreja, diversos santos, mártires, bispos da igreja primitiva, consideraram essa possibilidade. Dentre os católicos, eu queria citar Andrés Torres Queiruga, que ainda é vivo, graças a Deus, um espanhol galego,
tem filmes, tem vídeos na internet, tem livros, inclusive tem um livro dele que eu encontrei apenas em espanhol, não sei se tem em português, Que se quiere dizer quando se habla infierno? Ele comete o erro, na minha opinião, de trabalhar com o conceito de inferno sem fazer aquela depuração conceitual que eu fiz. Né? Eu acho que isso prejudica o entendimento, mas o livro é muito bom. É Queiruga com K? Queiruga com Q. É igual o nosso ministro, só que o nosso ministro é Queiroga, né? Esse é Queiruga. Tem um outro teólogo que acho que ainda está vivo, me desculpe a ignorância, acho que ainda está vivo, que é um belga, Eduard, esse aqui é impossível você escrever, Schelebex, não sei como que se fala. E tem um outro também que acho que ainda está vivo, não tenho certeza, se estiver vivo está muito velhinho, que deve ser alemão ou suíço, Hans von Balthasar. Esses 3 teólogos católicos assumiram a briga de rever essa doutrina e produziram material muito bom. Dentre os protestantes, eu citaria aqui John Stott. John Stott produziu material, debates, um dos maiores evangelicais do século XX defendeu ou argumentou, pegou para valer essa teoria e lutou com ela, apresentando os seus pontos fortes, os seus problemas, deixou aí a tarefa de casa para quem quiser continuar a pesquisa, dizendo, olha, até aqui eu consegui expandir, a partir daqui vocês façam um trabalho de casa. E outros que talvez são menos conhecidos, Michael Green, Green verde, né? Michael Green, Edward Fudge, Bruce, né? O famoso F.F. Bruce, talvez, ou pelo menos considerou essa possibilidade, como eu estou dizendo, essas teorias mais combatidas, né? Às vezes o teólogo não a assume, né? Até para evitar problemas, né? de cassação, né? De excomunhão. Mas ele, intelectualmente, ele produz material, ele fornece argumentos para ela. Essa teoria tem um ponto muito forte que resolve aquele problema do tormento eterno, porque ele considera a mortalidade condicional, a imortalidade condicional, ou seja, só Deus é eterno. E Deus concede eternidade, portanto, imortalidade, a quem Ele quiser. E a quem Ele quer conceder imortalidade? Ele quer conceder imortalidade a quem está disposto a estabelecer a relação de amor e liberdade que é a única existência possível. Porque fora de Deus não há fora de Deus. Não há existência possível fora do único ser que é eterno. Então essa teoria, pelo menos, resolve aquele problema da imortalidade. Ou seja, banidos para fora de Deus, ou autoexilar-se para fora de Deus, é condenar-se à não existência. E essa não existência é aquilo que a Bíblia chama de segunda morte, que está lá no Apocalipse, no mesmo lugar que o Apocalipse usa a figura do lago de fogo, que alimenta os ideais de inferno da maioria dos crentes. No mesmo lugar, João fala, se não me engano, capítulo 20, versículo 14, se não me engano, versículo 14, ele fala assim, esta é a segunda morte. Então é muito difícil para um defensor daquela primeira teoria do tormento eterno defender que a segunda morte é um tipo de vida. Porque para sofrer o tormento eterno, a pessoa tem que ter uma vida eterna. Sim. Ora, ela tem que estar viva e consciente. E a Bíblia está dizendo claramente que se trata de uma segunda morte. Portanto, para a nossa teologia, a morte física não é a morte final. Você ainda comparece perante o seu Criador. Você tem uma prestação de contas. Se você renuncia definitivamente à vida, então não lhe resta nada senão
aquilo que a Bíblia chama de segunda morte. E essa morte tem que ser, para todos os efeitos, morte, né? Então, os teólogos discutem assim: mas é morte eterna, vida eterna. Então, tanto quanto essa vida é eterna, essa morte é eterna. Portanto, ela tem que ser eterna, porque eterno aqui equivale ao mesmo eterno aqui. O problema não está na palavra eterno. A palavra está na diferença entre vida e morte. É a vida que é eterna. E é esta outra morte que é eterna. Portanto, ela não é reencarnacional e nem é universalista. Deus dará autonomia à vontade humana. Aí eu recoloco aquela pergunta: será que é justo que Deus de um lado, o soberano Senhor de um lado, o único eterno, olhe para esse cisquinho, essa porcariazinha que nós somos e pergunta para nós: você quer viver ou morrer? E aí o idiota, que nem aqueles que ficam presos na cabine, né? Sim, não, né? E Deus fala: muito bem, você disse não, então seja feita a sua vontade. Levanta a mão. Quem aceita Jesus? A teoria universalista fala assim: não, Deus não se deterá, Deus não se deterá, Deus não se deterá, Deus não se deterá. Não haverá nenhum lugar onde Deus não mostre a sua misericórdia, né? De modo que alguns universalistas extremos chegaram ao ponto de dizer que até os anjos caídos e até o demônio poderia ser reconciliado, né? Então tem esses excessos de um lado e de outro. Esta teoria do aniquilacionismo pede direito ao debate. Ela tem seus pontos fortes, ela tem seus textos bíblicos, ela tem suas vulnerabilidades, suas objeções, mas ela pede o direito de sentar-se na mesa e defender as suas teses. E ela tem pontos muito fortes que fazem jus ao caráter de Deus, ao Deus como revelado em Jesus Cristo. Fecho essas três, puxa, eu estou batendo ali no sino, né? Fecho essas três teorias, de novo chamando vocês, todos vocês, em nossa mente, àquele enquadramento inicial. De qual Deus nós estamos falando? Do Deus eterno, todo amor, todo bom, todo potente, todo misericordioso, todo justo. Repito aqui aquela pergunta de Abraão para Deus: porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Nós não sabemos muito sobre isso aqui, por isso que eu estou apresentando como teorias e não como dogmas. Todas elas têm furos, mas eu aproveito esta precariedade para bater de novo naquela tecla que eu falei na aula passada e que usei aqui como moldura, né, como enquadramento para esta aula final sobre o tema. A Bíblia tem tudo a falar sobre um Deus que ama porque quer, que sabe quem nós somos e nos ama. E veio e vai e irá ao abismo para buscar a centésima ovelha. Este é o Deus de Jesus. Tudo que nós pensarmos tem que ser enquadrado sobre isso. Não há planos de Deus para a morte. Não há planos de Deus para a condenação de ninguém. Não há planos de Deus para destruir nada nem ninguém. Deus só tem um plano coerente consigo: amor, vida, plenitude, realização. Jesus nos advertiu que do modo como nós fomos criados e o mau uso que nós fizemos da nossa escolha, nós nos colocamos em risco. E contra isso ele nos adverte. E é só o que temos: um Deus que salva e que adverte. E é com isso que nós temos que ficar. Com a salvação de um Deus que fez tudo
para salvar e que nos adverte de riscos que para nós continuam sendo um mistério impenetrável. Mas Jesus não estava brincando quando usou palavras fortes para nos advertir. É isso que temos. E é isso que a igreja tem. O que eu trouxe aqui para vocês, você pode ler, pesquisar e ir para onde você quiser. São essas 3 teorias. Pode mudar o nome um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Pode combinar uma com a outra, né? Pode combinar, por exemplo, o universalismo com o aniquilacionismo. Por exemplo, Deus destruirá o demônio, Deus destruirá aqueles seres humanos que se tornaram monstruosos, se tornaram demoníacos. Mas haverá salvação universal, né? Redenção universal para todo bem que Deus puder salvar. Tudo que é bom será salvo. Tudo aquilo que puder ser resgatado, porque Paulo fala, será salvo como que através do fogo. Será salvo como que através do fogo. A sua obra se queimará, mas ele será salvo como que através do fogo. Ou seja, Deus fará tudo para salvar qualquer vestígio de bom, de bem. Jesus falou que até um copo de água fria que for dada ao catador que passar na sua porta, não ficará esquecido. Esse é o Deus de Jesus, né? Então, mas o que eu estava dizendo, você pode pensar em torno disso e tal, mas nesses 2000 anos de história, essas são as teorias disponíveis que a teologia conseguiu elaborar e que eu fui buscar e coloco aqui como material para pensar. Espero que seja profundamente libertador. Espero que aquele Deus terrorista, o Deus torturador, tenha sido derrubado como um ídolo erigido pela religião mortal, a religião da morte, e que tenha ficado diante de nós agora o Pai como aquele pai do filho, que a Bíblia chama de filho pródigo. Eu detesto essa palavra, né? Mas vamos lá, né? Da outra hora eu explico. Aquele pai que está no portão com as vestes, o anel, o banho, a festa, que há alegria no céu quando cada um desiste da loucura e adere ao projeto do amor. Não porque Deus precisa de você, mas por você mesmo, para que você mesmo tenha a chance de realizar-se, a sua grandeza humana, a sua plena satisfação humana. E não se frustre, e não seja como um aborto, né? Como um ser humano que perdeu-se por causa da sua própria rebelião, da sua própria loucura, da sua própria sedução, né? Então são 3 teorias que são colocadas aí. E algum comentário, alguma pergunta? Vocês estão aí, gente? Tá tudo bem? É muita coisa. Vocês estão muito quietinhos, estou preocupada. Bom, deixa eu me fazer então uma recapitulação. A teoria do tormento eterno consciente, com esses requintes de crueldade, né? Tem que ser eterno e consciente. Acredita. Eu acho que é a teoria predominante porque ela é muito eficaz. Certo. Ela atende também, deixa eu falar uma coisa aqui enquanto o pessoal está pensando, porque a gente está caminhando para o encerramento e a gente pode continuar dialogando e tal, não tem problema. Eu fiquei pensando aqui nos efeitos, eu falei aqui um pouco sobre os efeitos, eu fiquei pensando até que ponto nós, os cristãos, os justos, aqueles que já têm salvo-conduto para o paraíso, que já sabem que vão escapar da grande tragédia, fiquei pensando até que ponto nós é que fazemos questão da vingança. Até que ponto nós é que fazemos questão de que haja um lugar de tortura. Entendeu? Porque a maioria das objeções aqui que eu trouxe para apresentar, e apresentei aqui muito rapidamente, tipo assim, quando eu falo do universalismo, você pensa assim, mas peraí, cara.
Você não está querendo dizer que, né? Ou quando eu falo do aniquilacionista, falando, não, mas peraí, mas e se tal coisa, e aquilo? Então por que eu vou evangelizar? Por que eu vou fazer missões? Então por que eu vou ser bom? Por trás dessas nossas objeções existe uma moral ressentida. Ou seja, eu sou bom, mas aquele safado lá tem que pagar. Olha o esforço que eu estou fazendo para ser bom. Olha aqui tudo que eu estou fazendo. Não é possível que aquele safado lá vá para o mesmo lugar que eu. Ainda bem que tem o inferno, porque essa turma tem que ir para o inferno. Então, o nosso senso de justiça é muito parecido com o irmão do filho pródigo. Eu estou aqui, eu trabalho de sol a sol, eu estou aqui, olha o meu sacrifício pela religião, olha aqui o que eu estou fazendo. Aí vem esse safado aí tal, que pintou e bordou e tal, e você vem e faz festa para ele. Que direitos humanos, o quê? Né? Ou então aquela jornada, aquela parábola dos trabalhadores da vinha. Nós passamos o dia inteiro aqui trabalhando. Esses caras acabaram de chegar e você dá o reino para eles. E você paga o mesmo tanto? Como exatamente. Pode? Então, assim... Eu tenho que ganhar mais, tem que dar mais. Não, mas o combinado foi X. Não, exatamente. Não, mas se você está dando mesmo... Leiam lá, Mateus capítulo 20. Leiam lá. Todos nós, especialmente nós da religião, nós convertidos, nós precisamos que haja um inferno. Para que nós nos sintamos vingados, justificados. Tem que haver um inferno. Tem que haver. Então eu fiquei desconfiado se o inferno não é mais importante para a igreja e para a religião do que para Deus. Porque Deus não precisa. Pode ser chocante isso, né? Os calvinistas vão querer me matar agora, né? Deus precisa vindicar sua justiça, sua santidade, porque sua honra foi ferida e tal. Cara, você nem toca Deus. Jó fala isso tão claramente. Se você é bom para si mesmo. Se você é mau para si mesmo. Você não acrescenta nada a Deus sendo bom, não acrescenta nada a Deus sendo mau. Você não fere a Deus. Você nem faz cócega em Deus. Não que Deus seja indiferente, Deus é justo, claro. Eu não tô tirando aqui o juízo final. Mas eu estou reenquadrando o tema para dizer que o nosso Deus, o Deus de Jesus, só tem um pensamento: salvar. E por meio de Jesus Cristo, Deus está dizendo a todos os seres humanos, até o Bolsonaro, Deus está dizendo, da minha parte, vocês são amados e perdoados. Deixa-me tirá-los dessa tragédia. Se vocês continuarem desse jeito, vocês vão danar-se. Vocês vão danar-se. Por que vocês vão fazer isso? Outros, né? Exato, vocês vão danar-se às pessoas da sua influência. Parem com isso, parem, voltem, arrependam-se. Por meio de Cristo, Deus só tem uma mensagem: a redenção do ser humano. Eu posso levá-los de volta à vida. Eu posso transformar suas estruturas, suas relações, sua vida. Aquela sede profunda da vida, Jesus Cristo, quem tem sede vem a mim e beba. É só essa a pregação do Evangelho. Nós não precisamos de pastoral do medo, não precisamos aterrorizar ninguém, não precisamos pintar nada, não precisamos carregar nada. Nós só precisamos advertir como Jesus advertiu. Por que vocês estão fazendo mal a si mesmo? Como um pai fala para um filho: filho, se você continuar desse jeito, se você continuar bebendo e dirigindo, você vai se matar, cara. Se você continuar metido com essas encrencas e tal, você vai morrer. Não faça isso. Não faça isso. Mesmo que o filho tenha que ficar preso por um tempo, ou internado numa clínica de reabilitação, ou sei lá onde. Mas, cara, saia dessa, saia dessa. Quantos pais estão dizendo: se eu pudesse, eu daria a minha vida para tirar você desse inferno que você está fazendo da sua vida. Esse é o Deus de Jesus. Qualquer outro Deus
é um monstro idolátrico e deve ser derrubado. É inimigo do Deus de Jesus. Ponto. Sim. Nosso horário está avançado. Isso. Eu vou fazer uma pergunta que você pode responder só com uma palavra. Eu posso usar morte para aniquilamento? Como sinônimo? Não. Não posso. Não, porque nenhuma dessas teorias prescinde, muito boa pergunta, prescinde, ou seja, ignora o comparecimento diante de Deus e a retribuição dos seus atos. Então, essa é uma crítica feita ao aniquilacionismo, como se ele fosse equivalente ao materialismo. Tipo assim, as pessoas não são eternas, não são imortais, morreram. Morreram, foram para o nada, morreu, não acabou. É isso que não é isso. Vão comparecer diante Deus garante que ele lhes concederá existência para que elas prestem contas dos seus atos e saibam o que estão fazendo, saibam o que escolheram. Ok. Entendeu? Então, facilmente pode ser confundido. Sim, pode ser. Muito boa colocação. Pode ser confundida com materialismo. Certo. Muito boa questão, mas não é materialismo. Nenhuma dessas teorias ignora o julgamento e ignora a punição. Só que a punição não é eterna ou a punição não é mera tortura. Então, as duas teorias que eu coloquei aqui corrigem a primeira. Tá? Uma diz que não é eterna, né? Quer dizer, tanto a universalista como a aniquilacionista corrigem a questão da eternidade. Certo. E a universalista corrige a questão do mero aspecto da tortura. A tortura eterna é completamente inútil. Ela não agrega nada a Deus e não produz nada na pessoa a não ser tortura. Ela é completamente inútil. Ela não produz redenção. Ela não produz redenção, não produz arrependimento, não produz nada. A teoria universalista diz o seguinte, olha, as pessoas serão julgadas, serão punidas, esse fogo é o próprio comparecimento dela diante de Deus, é o confronto com sua própria culpa, que causará profundo sofrimento nela, mas esse sofrimento tem caráter que o juiz determinará, ele dirá, olha, sua pena, você já entendeu a burrada que você fez, e você está apto ao amor, você está apto e tal, vinde bendito do meu Pai, para o reino que está preparado para você, que eu gostaria que você tivesse herdado imediatamente, mas por sua própria tolice você se perdeu e eu tive que buscá-lo tantas vezes e tal. Né? Ok, só ler os comentários então. Okay. A Uda diz, o amor de Deus é tão grande, fiel, que nos deu o livre-arbítrio e respeita as nossas decisões. Isso. E o Carlos Pereira concluiu, então devemos amar a Deus e segui-lo só pelo seu amor, e o medo já não existe. Boa. Porque tem gente que segue por medo do inferno. Exatamente. Né? Tem o medo não tem papel na nossa fé. João diz isso muito claramente. Exato, né? Lembrei. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O perfeito amor lança fora o medo. Exatamente. Todas essas objeções que eu citei aqui usam o medo como instrumento de coerção. O medo não tem papel nenhum. Aliás, o medo cria um Deus monstruoso na nossa mente. Então preste atenção, nós que somos cristãos, que somos religiosos, que tememos a Deus, se o Deus que nós estamos servindo não é um ídolo criado pelo nosso medo, que nos impede, leiam lá depois, 1 João capítulo 4, versículo 18, leiam lá depois, aquele que teme nunca conhecerá o amor, porque o amor lança fora o medo, ou é amor ou é medo. Fala o verdadeiro amor. Então nós temos que nos lançar nesse Deus que nos ama. Deus está dizendo para todos nós, seu bobo, antes que você nascesse, eu já te amava. Antes que você fizesse o bem e o mal, eu já tinha te escolhido para mim. Por que você vai perder-se?
Você é amado e aceito. Não tem nada, vou citar agora Romanos 8, 31 até o 39. Nada pode nos separar do amor de Deus. Isso vale para todos. Isso vale para mim, mas vale para todos. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem abismo, nem profundidade, nem distância, nem largura, nem criatura do presente, do futuro, do passado, etc, etc. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ora, isso não está dito só para o povo da tua igreja, meu. Está dito para a humanidade. Então, da parte de Deus, Ele ama, perdoou de antemão e quer salvar. Sim. Portanto, se você se perder, você pode dizer para si mesmo, eu me perdi porque eu quis. Os comentários, a Simone von Sosten diz a respeito da teoria do tormento eterno, como seus defensores explicam como uma mãe poderá ser absolutamente feliz na vida eterna, sabendo que um filho seu que morreu sem aceitar Jesus está no tormento eterno? Sabe qual é a resposta que eles dão? Quem é você para questionar a justiça de Deus? Você é uma pobre pecadora, você não tem nada a dizer. Você, o nosso senso de justiça é depravado. Aí a Marlene respondeu para ela, eu já cheguei a pensar que essa teologia abriga um profundo egoísmo. É impossível crer nisso e não ser egoísta. Exato. Porque quem suporta viver com tamanha dor teria que ser profundamente egoísta para viver sem se importar. Eu afirmo em cima disso que a Marlene falou, já conversamos sobre isso, que grande parte da alienação, da indiferença, dessa frieza dos cristãos é originada por essa doutrina. E a gente vê isso diante das mortes. Agora, por Covid, claro, a igreja é completamente indiferente. Porque nós estamos aqui, nós estamos salvos, chegou vocês que se danem. Chegou a hora, eles falam. Exatamente. E a Rosana... Quem sabe surge uma igreja mais compassiva, né? A partir dessa teologia que eu coloquei aqui hoje. E aí a Marlene disse também, vingança é coisa do cão. Exatamente. E a Rosana falou, eu pensei exatamente isso esses dias, Eliseu. Parece que o homem é que faz questão dessa danação eterna. Exatamente. Como pode? Desistamos todos nós da punição de qualquer pessoa. Deus já abriu Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Não somos nós. Para que ele tem a chave da morte e do inferno? Quer dizer, da morte e do Hades. Para que ele tem? Eu me perguntei esses dias. Para que Deus tem a chave de lá? Para manter o povo preso? Ou para soltá-los? Então nós é que temos que agora pegar as nossas chaves, onde nós prendemos as pessoas que nós detestamos e soltá-los. Porque Deus já soltou. Então nós também temos que soltá-los. Nós temos que desejar a salvação de todos, até do Bolsonaro. Nós temos que saber que o sangue de Jesus é eficaz para transformar esse homem monstruoso num homem bom. Exatamente. E que Deus quer poupar o sofrimento dele. Porque no rumo que ele vai sofrer muito. E Deus quer poupar o sofrimento deles. E cara, desista. Você está se destruindo. Estou usando ele como um exemplo prático. Porque às vezes a consequência, como no caso do Hitler também, é muito grande. Sim, claro. Claro. Não afeta só a pessoa, o meu pecado vai afetar a minha família, a sociedade. Exatamente. A Marlene diz, a punição eterna não só não produz nada, mas ainda implica em um sadismo da parte de Deus. Exatamente. Que Deus é esse? Vai ressuscitar para... Que Deus é esse? Quando você fala isso para os teólogos, ele fala, não, mas aí você está sendo sentimental. Eu estou sendo sentimental porque eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, ora bolas. Deus amou o mundo, né? Então, quem faz teologia só com o cérebro, cria esses monstros, né? Eu estou fazendo teologia com o meu estômago também, com as minhas entranhas, com o meu coração, é claro, que nem a Rosana que perguntou como eu posso ser feliz, né? Sabendo que pessoas estão sendo torturadas, pelo amor de Deus, né? A Rosana colocou a crentalhada, quer perder a chave e ainda colocar barricadas na porta. Exatamente. Por isso tem as doutrinas da predestinação que são horrorosas. E a Solange diz, maravilhoso, libertador, servindo para olhar não somente a mim, mas a todos. Legal. E o último comentário do Vinícius diz assim, eu estou vendo com atraso, mas quero saber da quarta teoria. Quarta teoria você eu vai vou falar. Meu filho. Não, eu falei que tinha uma quarta teoria, mas agora
agora não dá mais tempo. Ah, é você que falou agora não isso. dá mais tempo. Nossa, mas eu coloco então lá por escrito. Nos comentários. Não, eu coloco lá por escrito. Eu ia perguntar, qual é a sua, nessas 3 teorias, você pende então para o aniquilacionismo? Eu descarto o tormento eterno, foi bom você ter me perguntado, descarto o tormento eterno. Para mim ele é completamente incompatível então, com Deus e Jesus. Entre o universalismo eu considero, eu não tenho resposta, mas eu considero que essas outras 2 teorias e as outras que os teólogos vão elaborar fazem maior justiça ao Deus de Jesus. Então, eu ficaria encantado se Deus, no final, tivesse salvado a todos sem ditadura do amor. E se Deus tiver formas humanitárias, olha a burrice que eu estou falando agora, né? Se Deus tiver formas humanitárias de lidar com com essas pessoas, eu o adorarei, né? Uhum. Eu o adorarei. Um Deus que tortura me causa horror. Me causa, eu não sei, me causa muito mal-estar. Eu espero que não seja. Gente, é muita coisa. Meu Deus. Tchau para vocês. Continuamos nos falando por chat e até domingo. Tchau. Tchau, gente. Até domingo. Beijo.